Sejam bem-vindos aí ao podcast da Cerrado em Foco, o maior e melhor podcast da região. Aqui a gente vai trazer parceiros, vamos trazer aí empreendedores, artistas, cantores e bater um papo descontraído sobre diversos temas. Então fiquem sempre ligados, esse programa vai estar rolando aí durante a semana, tá bom? Sempre com convidados da cidade, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí. O bate-papo de hoje vai ser com empreendedores aqui da cidade, do Paraná e do Itapuã. Vamos conhecer um pouco aí da história deles, das empresas também, porque afinal de contas ser empreendedor nessa situação atual é muito complicado. Estou aqui, com os meus convidados. Temos aqui Tony Correia, mais conhecido como o Tony da World Peace, confundindo os patrocinadores aí. Tenho também aqui Gleice Amorim, Outlet dos Pneus, Cláudio Santos, Olga Baby, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Agradecemos. Nervosos? Não? Normal, tranquilo. Conversar sempre é bom, né? Demais. Seguinte, assim, os empreendedores da cidade aí, nessa pandemia, nós passamos aí por uma situação muito complicada, aonde infelizmente muitos empreendedores fecharam as portas, né? Mas antes disso a gente precisa conversar sobre a nossa vida, como que a gente chegou até onde a gente está hoje. Antes de sermos empreendedores, nós já fomos funcionários. Então, assim, a curiosidade que muita gente estava mandando mensagem para mim aí, como que começamos, né? De que Cláudio já trabalhou, de que Tony já trabalhou, de que Gleison já trabalhou, até chegar aonde estão hoje. Muita luta. Você já trabalhou de quê, Tony? Na cidade do Paranoá, no caso, quando eu conheci a cidade, eu vim para ser gerente de uma loja. E quando eu vi que a cidade precisava da área da bijuteria, eu resolvi abrir meu próprio negócio. E nisso eu estudei o ambiente para ver que se dava, né? E graças a Deus foi um investimento bem feito. Deu trabalho para chegar onde que eu cheguei, mas graças a Deus estamos juntos. Isso aí, Cláudio, já trabalhou de quê? Rapaz, a minha vida no Paraná é uma história. É uma história. Nós ia virar a noite aqui. Mas, como você falou, quando eu cheguei ao Paranoá, eu cheguei como funcionário de uma loja montando móveis. Montando móveis. Montador de móveis. Meio distante de onde você está hoje, né? Mas assim, eu tenho um vínculo muito grande com o comércio, devido na minha infância ter feito, né, vários trabalhos em comércio e já ter um sangue já de empreendedor. Vender algo em feira, essas coisas. E quando eu cheguei no Paraná, eu fui trabalhar de montador e logo passei a ser vendedor, né, em destaque na loja que eu trabalhava. E aí, há 14 anos aí, quando eu casei, né? E eu quero até mandar um beijo pra ela. Posso aqui? Pode, deve. Eu quero mandar um abraço, um beijo pra minha esposa, dizer quanto eu a amo. E depois que eu casei, a gente, né, falou, vamos trabalhar pra nós mesmos. E aí, como ela já vem de uma família também de comerciante, né? E aí a gente começou o nosso trabalho. Vou dar um abraço também pro Bento. Ele tá assistindo. Ele tá assistindo. Um grande amigo, né? Grande amigo, pastor Bento. Um abraço pro meu sogro, pra minha sogra, né? Meus 2 filhos também, que eles vão me cobrar quando eu chegar em casa, se eu não falar com eles. Mas foi desse jeito. E aí a gente tá nessa luta aí, como o Tony falou, sobrevivendo. Né? É verdade. Gleison Amorim. Bem, a minha história no Paraná é mais recente. Eu montei a primeira loja que eu tive, eu montei ela em 2010. Aí fiquei durante 8 anos, aí dei uma pausa, né? Vendi tudo, dei uma pausa e resolvi investir de novo, né? Os amigos aí fez a cabeça, um primo meu, não, você tem que voltar pro ramo porque você tem mais de 20 anos de vida nisso aí, ramo automotivo, né? Então volta e vamos correr, vamos montar um... Mas você sempre teve nessa área? Sempre. Praticamente nasci dentro do carro. Então, sempre vivenciei isso aí. Dizer que eu fiz alguma coisa diferente um dia, foi trabalhar numa rádio durante um ano. E não foi, assim, tão intenso, né? Trabalhava na promoção dessa rádio, mas a minha vida toda sempre foi automotiva. Top. Já teve, tipo,
alguma função em alguma área que você fala, cara, infelizmente essa área não está comigo, não gosto, não gostou e nunca mais, hoje não sou mais empreendedor, né? Para essa área eu nunca vou voltar. Tem alguma função que... Não, eu não. No caso, como eu vim do interior e já trabalhei de muito serviço pesado. E para criar os filhos a gente faz tudo, né? Então não vejo assim nenhum trabalho que a gente possa falar que eu não possa voltar. Se eu precisar voltar lá da onde eu comecei, repetir toda a história, eu voltaria. Top demais. E você, Cláudio? Eu não quero desmerecer a classe dos garçons, mas eu fui garçom. Eu fui garçom muito tempo aqui no Paraná, trabalhei de garçom ali você vai até lembrar o nome, na Crocodilos. Crocodilos, lembra? Lembro. E eu trabalhei de garçom ali muito tempo ali. Eu trabalhava meio de semana em uma marcenaria, né? De segunda a sexta. E de sexta a domingo eu trabalhava nessa pizzaria. Da Crocodilo, fica ali na quadra 23. E assim, não desmerecendo os garçons, mas é muito sofrido. Muito rala, né? Muito rala. Os 10% não vale a pena. Assim, Boa, né? Nessa parte aí é uma boa. gorjeta. Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é uma classe que a gente tem de olhar com diferente, de uma forma diferente. E na época que eu trabalhei, não tem hoje, igual na época de hoje, que há tanta facilidade, né? Era o canetão, era o bloquinho, né? Então você tinha que correr um pouquinho. Hoje você vai numa lanchonete, tem 4, 5 garçons pra te servir. Então divide, celular, um lance meio... Mas assim, eu ralei bastante. É uma coisa assim, não tô dizendo nunca, né? Mas é uma coisa que eu quero, né, não fazer novamente. Eu espero em nome de Jesus. Daqui pra frente, pra Exatamente. trás. Se Deus quiser, vai só pra frente. Só pra frente. Eu costumo falar isso também lá no meu comércio, lá pra minhas ajudantes, as vendedoras, que se tiver de sair dali de onde está, que saia para um lugar melhor, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, onde eu estou tá ruim. Talvez saia daquele lugar onde está trabalhando, né? Nós que somos empreendedor, que emprega, às vezes está trabalhando com a gente, está achando ruim, mas sai dali e vai para um lugar pior que ainda aqui, tá? Então assim, eu falo, daqui para frente, né? Muitas das vezes elas saem pensando que vai arrumar uma coisa melhor e acaba voltando depois pedindo emprego novamente para você. Ou senão você vê eles trabalhando em outro lugar que é pior que onde elas estavam, que elas já estavam achando ruim, mas onde ela está tá pior, né? E algumas vezes estão até insatisfeitos, mas tem vergonha de voltar. Exatamente. Vamos. O Cleiton falou que nasceu dentro de um carro. Praticamente nasceu dentro de um carro. Quase. Mas fora isso, tem a rádio. Mas a rádio é uma coisa bem interessante, bem legal, bem divertida. A rádio foi bacana porque eu trabalhei na promoção, então eu promovi a rádio, né? Então foi muito legal. E assim, empregado muito tempo, né? Trabalhei uns 8 a 9 anos empregado no centro automotivo. Comecei como torneiro de rodas, né? Desempenava rodas, fazia reforma em rodas. Depois passei para vendedor e depois passei para gerenciar. E do gerenciamento eu saí. Foi onde eu tive a experiência com a rádio, aí resolvi depois montar o meu próprio negócio. Top. Fui atrás e montar meu próprio negócio. Tem uma irmã que trabalha em concessionário, tem um irmão que tem uma loja lá na Ceilândia também, um centro automotivo, então todo mundo voltado para isso aí. É isso aí. Vamos fazer agora um mexãozinho de todas as lojas, né? Isso bom, é importante, né? Isso é bom, né? Importante. Eu quero saber aqui o nome da empresa de cada um, onde fica e quais são os produtos que os serviços que vocês prestam lá, cargo-chefe. Então, vamos lá, Tony. A minha loja é a World Piercing, lá na quadra 18 do Paranoá, no caso. Trabalho com bijuterias, folheados, prata, bolsas, mochilas e tatuagem. Você mesmo que é o tatuador? Não, eu tenho um tatuador e eu sou body piercing, né? Já há 17 anos no Paranoá. A nossa loja, ela fica na quadra 17, vizinho com o Tony, né, de frente. É a Olga Baby. Esse nome, Olga Baby, ela vem já acompanhando a família e já tem mais de 30 anos, como o Clério sabe. Meu sogro começou, né? E aí a gente assumiu, eu mais minha esposa, e estamos aí com a loja na quadra 17, Olga Baby Story agora. Né? Top. E nosso carro-chefe ali é o enxoval para bebê, né? Nós temos de tudo para o bebê, para o seu bebê. Tem também modinha aí até 3 anos, roupas
para juvenil também, calçados, brinquedos. Eu ajudei Henrique esse rapaz. Foi, o Tony é meu cliente fiel. O Tony é meu cliente fiel. Né? Muitos filhos? Quem é do Paraná conhece. 10. Tony é. Então, o Tony 10. é meu cliente fiel lá. Então, não assim. E você que quer comprar barato, quer comprar roupas de qualidade, bom atendimento, é só nos procurar na Olga Baby. Aí vai ser um prazer atender vocês. Toda a população do Paraná e região, Itapuã. Você não é locutor, não, né? Rapaz, eu tô treinando, né? A gente daqui a pouco a gente, né? Então, se você quer comprar barato, o nosso lema é: quer comprar barato? Vem pra Olga. Gostou, né? Isso aí. Uma profissão nova pra ele, ó. Se vocês precisarem de locutor, aí nós estamos aí. Já não precisa mais voltar pro garçom, não. Vai virar Agora tem que ver se a voz vai Eu ajudar, acho que ele vai né? virar aquele locutor de porta de loja. Não, aí não, aí não é meu filho. Não, essa produção não vou passar, não, viu? Mas é isso aí, estamos aí. E você, Gleidson? Bem, meu ramo é centro automotivo, venda de pneus, manutenção preventiva, manutenção corretiva dos veículos aí. Então, assim, é uma loja de alguém morador daqui, né? Então, que possamos, vocês aí, o cliente hoje que está precisando de trocar os seus pneus, está precisando fazer uma revisão do seu carro, vem para o Outlet, vem trabalhar com a gente, garantimos menor preço aí, garantimos um bom serviço e a ética no serviço também. E é facinho de achar, né? Não Molinho, tem como molinho. não passar ali pela DF001, né? DF001. Ali em frente ao semáforo ali. Outlet dos pneus, não tem como ver não, tá fácil. É isso aí. Em frente ao semáforo ali do Itapuã. Não tem como morrer, não. Olha, a gente pôde contemplar aqui o cuidado que ele tem, né, Tony? Que nós ouvimos que numa conversa informal e ele falando assim, olha, eu cuido do carro do Clérison. Então, assim, ele tomou a responsabilidade para si, dizendo assim, eu cuido do carro. Então, se ele cuida do carro do nosso amigo... Se você for trocar o carro, não se preocupe, que eu cuido do seu carro. Viu aí? Eu me calei na hora, falei, sim, senhor. Desse jeito. E a próxima vistoria, já sabe, nós vamos lá. Em cima. Eu tô quase chegando nos 10 filhos, tá? Eu tenho 4 só, tá? Uma hora eu chego lá. Pronto. Algumas empresas, né, antes de se estabilizar, temos... Isso é vida de empreendedor, né? A gente, às vezes... eu quero fazer isso. Segue naquele segmento e depois, cara, acho que isso aqui não tá legal. Igual quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre trabalhei com gráfica, né? Aí me identifiquei muito com a rede social e simplesmente mudei meu segmento. Vocês, por acaso, já chegaram a montar algo? Não, cara, acho que não dá. Você já era garçom, né? Mas não era para você. Depois de garçom, você chegou a montar alguma outra coisa e já chegou agora a mexer com roupas e acessórios para criança. O que já, nesse seu trajeto aí, é normal isso acontecer, né? Sim. Na nossa vida de empreendedor. Muita gente às vezes fala assim, poxa, antes de chegar aqui eu quebrei. Quem não conhece o termo quebrei é falir, né? Então, cara, eu quebrei 2 vezes antes de chegar onde eu tô. Então, isso é bem normal. Algumas pessoas às vezes têm a sorte, né? Porque a nossa vida hoje a gente está muito bem, do nada acontece uma pandemia da vida, né? A gente realmente é obrigado a mudar de segmento. Vocês nunca passaram por esse tipo de situação, né? Bem, vamos voltar para minha história, né? Eu tinha vendido a loja, né? E tinha me focado no transporte escolar, né? Então, eu estava ali com 4 vans no escolar. 4 vans no escolar, tranquilo, fazendo o meu trabalho. Aí veio a pandemia. E uma das questões afetadas foi o transporte escolar, né? Só que assim, como a gente acaba se protegendo, se cuidando financeiramente, não ficou tão pesado para mim, né? Para muitos pesou, mas para mim não ficou tão pesado. Só que aí veio a questão, poxa, quanto tempo vai durar essa pandemia, né? Qual o efeito que ela vai ocasionar na vida minha e das pessoas, né? A coisa incerta até hoje, né? Até hoje. Amenizou algo, mas assim, a gente vê muito na mídia essa tal de Omicron, né?
Então a gente, pô, será que vai voltar aquilo tudo de novo? A gente fica naquela expectativa, né? E conversando muito com a minha digníssima e amada esposa. Carmen, manda um beijinho. Carmen, manda um beijinho pra Carmen. Mozão, beijão. Então assim, a gente decidiu, né? Meu primo veio com a proposta novamente de voltar para o centro automotivo, né? E falou assim, cara, é você conhece o Itapuã, o Paranoá, você tem clientela pela ética que você já proporcionava o tempo que você já teve o centro automotivo antes, né? Eu falei, não, então vamos, porque eu não sei o que vai acontecer, não sei para onde vai, então vamos investir. Vendi algumas coisas que eu tinha e investi, né? Porque realmente a gente às vezes tem que se arriscar, né? E arrisquei numa... É a vida do empreendedor, né? Arriscar. Para quem tem medo, né, não está preparado para ser um empreendedor. Não. E o comércio, ele ainda está instável, né? Depois da grande crise que a gente passou. Eu acho que a maior crise que aqui em Brasília aconteceu foi em 2013. Em 2013 veio uma crise. Pelo menos para a gente estava com 5 lojas na época. E aí chegou foi assim que começou mesmo, né? Um período meio difícil em Brasília. E aí a gente veio fechando loja. Eu e minha esposa sempre lutando com as lojas, né? Sobradinho, Itapuã, Paranoá, São Sebastião, a gente veio lutando. Só que chegou um momento que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu se estabilizar do jeito que a gente estava estabilizado devido a uma dificuldade que teve, né? O comércio em Brasília. E aí a gente foi fechando, acabamos ficando com 3 lojas e conseguiu dar uma estabilizada. E eu, nesse período que a gente conseguiu dar uma estabilizada, eu pensei assim, não, vamos... como eu falei, questão do restaurante, de comida, eu sou muito voltado para isso, eu gosto bastante nesse ramo também. E você sabe, eu acabei pegando uma lanchonete, arrendando uma lanchonete. Vai voltar a ser garçom. Sim, não, mas calma aí, eu ia ser proprietário agora. Eu ia virar proprietário. Eu virei proprietário da lanchonete. Proprietários trabalham mais. Então, mas nós que é empreendedores, no caso do proprietário, acaba trabalhando mais do que os próprios. E o que acontece? Eu arrendei a lanchonete nesse intuito, né? Agora você é outro ramo, você é o patrão e vou trabalhar menos. Meu irmão, eu chegava, saía da loja 4 horas da tarde, saía da lanchonete meia-noite. Chegar um ponto, e minha esposa fazendo faculdade. Falei, não tem um ponto. Eu acordava meio-dia, porque estava cansado do outro dia, ela tinha que levantar cedo e ficava na lanchonete. Falei, não. Foi um mês de experiência com a lanchonete que, assim, foi meio complicado. Reviveu os velhos tempos. Mas eu pensei que eu ia ser patrão, acabei sendo funcionário também novamente da loja. Mas, assim, hoje a gente está conseguindo dar uma estabilizada, né? A gente tem ali o nosso ponto na quadra 17, em São Sebastião também, né? Então a gente acabou que conseguiu dar uma controlada, mas o comércio em si ainda tem essa dúvida, como o amigo falou, a gente não sabe o que vai vir amanhã, porque a nossa política hoje é meio complicada, não tem uma política saudável para o comerciante hoje. A gente não é visto, a gente que, querendo ou não, a gente alimenta aqui a cidade através do emprego e tudo, dando emprego, a gente não tem um olhar diferenciado para a gente ainda acaba que às vezes a gente tem que trabalhar nas escondidas quando acontece alguma coisa, porque, né, quando foi a pandemia, mas ainda a gente tem essa incerteza do de amanhã, a incerteza do que vai vir. Será realmente agora a gente vai dar uma controlada? Foi assim que todo mundo pensou, de repente veio novamente uma nova onda e acabou que a gente está trabalhando na dificuldade, mas sempre vencendo, né? Exatamente. E a gente hoje tem que trabalhar, lutar para que as portas não se fechem. Pode falar. E muitas das vezes as pessoas não viram a luta que a gente passamos, não. Às vezes eles pensam, dono de loja e tal. Chegou um certo ponto que, no começo da pandemia, quando chegou a passar aqueles primeiros dias que nós ficamos fechados, nós que tínhamos investido em mercadoria, não tinha para quem vender. Aí nós chegamos a gastar as nossas economias e foi aonde que nós começamos a trabalhar escondido. Nós somos legais, pagamos impostos, todo dia tem que trabalhar escondido por várias vezes. No caso, montamos até grupo para poder fugir do próprio governo. Tipo um crime organizado. É um crime organizado, mas legal. Pro bem, né? Pro bem. Era um olhando o outro. A gente, as pessoas que às vezes acham que o empresário é rico,
né? A gente é sempre maltratado, tanto às vezes, nem todos, eu não vou generalizar, mas alguns funcionários são 10. Sim. Mas assim, na maioria das vezes os funcionários, não, os caras são ricos e tal, a gente não tem o apoio de certos funcionários, a gente não tem apoio do governo. Nesse caso mesmo, a gente não teve apoio nenhum de ninguém, né? A gente que teve que se virar nessa pandemia, inclusive até os próprios donos de imóveis, né? Alguns eu vi que aliviaram para alguns lojistas, outros simplesmente não tem culpa da pandemia. Aconteceu muito no Paranoá e no Itapuã, no caso, porque a gente tem franquia aqui também. Os donos dos imóveis, eles protegeram, eles tentavam ajudar de algum modo. Não, esse mês você vai pagar, tá fechado, pagar meio. Agora, depois que abriu, eles voltou cobrando tudinho. O aluguel que você não pagou lá, ficou faltando aquela diferença. Nossa. Esse mês agora você volta pagando. Então, no caso, não foi nada de graça. Eles não foi de graça. Justamente. Cobraram tudo. Nós que a loja, no caso, são alugada, tivemos que pagar tudinho. Então, de algum modo, a gente vem lutando, porque não pode falar que a gente tá bem. Mas é o que tá. Tiramos aproveito de alguma situação quando que o governo liberou aquele primeiro auxílio. Depois disso, luta em cima de luta, trabalhando de manhã para poder comprar a janta. E detalhe, você falou sobre a questão do aluguel, o Cléris comentou também. Às vezes, uma loja que... Você, por exemplo, seu Valdemar depende daquilo ali. Sim. Né? Então, assim, como é que ele não vai chegar em você, poxa, não vou cobrar, ele pode tentar dar uma aliviada, fazer alguma coisa, né? Mas como é que não cobra? Se ele depende daquilo ali também. Então, ficou aquela coisa. Você depende de vender para pagar ele depende de você para viver. Então, e o que levou muito comerciante no Paranoá, e a gente não tem notado o quanto de loja que tem fechado no Paraná, justamente devido a isso. Porque quem na pandemia conseguiu ficar 3 meses fechado sem pagar aluguel, teve gente que teve um preparo, teve como pagar 3 meses de aluguel. Exato. Agora, no nosso caso, a gente estava trabalhando escondido. A gente não tinha o mesmo movimento, a mesma frequência de venda do que a gente vê no dia normal, igual a gente está tendo hoje. Às vezes tinha dia que não valia nem a pena ter aberto. E tinha um detalhe. Estavam lá. E acontece que muitas das vezes você estava lá tentando e você tinha que ficar escondido. A gente era bandido. Tudo bem, entendemos que é um decreto, é lei, tudo bem. A gente não estava infringindo nenhuma lei, estava naquele momento que a gente precisava ser sustentado. Questão de necessidade, né? Não é? E chegaram clientes, no meu caso mesmo específico, chegaram que eu atendo a classe que necessita, né? Porque uma gestante, ela precisa da roupa do bebê, do enxoval, precisa, né? E eles chegaram na gente da seguinte forma: olha, eu estou desesperado, não tenho onde comprar, me ajuda pelo WhatsApp. E a gente foi ajudando. Só que a incerteza do comércio hoje, ela está justamente por causa disso, porque tem muita gente que está pagando dívida para trás. Tem gente que negociou seus aluguéis, que está tentando pagar agora, mas só que ele necessita comprar novamente para ser sustentado para frente. A vida do empresário ainda não normalizou. Não. Ainda não. Quando começou... Estamos pagando as contas atrasadas. E vocês sabem o que eu vou dizer aqui. E quando a gente tentou normalizar, que achando que final de ano, geralmente as vendas dão uma aquecida, no caso dele ali, as viagens, férias, no nosso caso, entra um décimo. Então, assim, a gente achou que ia dar uma guinada boa. E agora, logo em janeiro, a gente já sofreu um outro baque, né? Que é essa nova variante. Acabou que a gente pensou que ia dar uma estabilizada e não foi aquilo que a gente esperava em dezembro, né? E o final de ano, mas a gente não pode parar. Pra gente, no caso, eu acho que a pandemia não foi tão pior no começo, porque o início dela foi no começo do ano. E geralmente nossos maiores lucros, no caso, vem muito no final do ano, com as vendas de dezembro. Então, no que começou o ano, todo mundo estava com as suas economias, no caso, em mãos ainda. Foi aonde que salvou, mas chegou uma hora que a gente se apertou tanto que ou nós volta a trabalhar ou vamos caçar. Eu cheguei até a brincar, vamos ter que invadir algum mercado, porque não está acabando as coisas de casa, não tem para quem vender. Se continuasse na situação que estava, tinham pessoas que estavam cogitando essa né? possibilidade. Justamente. E todo mundo apreensivo, né? Atacar, porque eles deixaram os mercados, os grandes mercados, abertos, normal. E a gente, que é lojinha pequena, que o fluxo era bem menor, que era a nossa maior briga, no caso, até na nossa carreata que nós fizemos, no caso, que nosso comércio, né,
não é que eu vou falar que é gato pingado, mas nosso comércio não tem aquela aglomeração que tem um supermercado. Ainda mais durante a pandemia. O supermercado estava ficando o dobro de gente durante o dia todo. E a gente não estava tendo fiscalização. Não, para eles não, pra gente porque se sim. tivesse fiscalização, ia ver que estava tendo muita aglomeração nos supermercados. Nos outros países, no caso, a gente via as reportagens, tinha horário para eles ir. E já no Brasil é bagunçado, diferente, é uma bagunça, né? né? É uma várzea. Aí não como tem diz o jeito. Gabigol. E se a gente não tivesse pintado o rosto igual a gente fez lá na barragem, vou me entregar aqui, viu? A gente não tivesse feito aqui lá na barragem aquela manifestação para mostrar que a gente precisava trabalhar, eu creio que a gente ia acabar que ele ia liberar outras coisas e o comércio em si não ia ser liberado. Então a gente lutamos ali, né? Demos a cara a tapa, nós comerciantes, alguns comerciantes foram ali, né? A gente Quase fomos presos, né? Sim, mas a gente estava lutando por algo que a gente só queria trabalhar. Agora era por algo nobre, né? Sim, Assim, é questão de desespero, porque Sim. A gente também tem família. Sim. A gente não... A pandemia, eles não... Teve o auxílio, mas o que é, né? Esses míseros 600 reais para sustentar uma casa, por exemplo, que tem 3 filhos, né? 2... Não dá. Verdade. É complicado. Sim, a gente sabe que tem heróis aí que conseguem, né? Mas, poxa, a gente vai avaliar com o custo de vida que a gente tem hoje. Cara, o custo de uma compra de supermercado, coisa que você comprava antes com 600 reais, hoje você não compra com 1.000. Isso é verdade. Entendeu? Então... E é muito fácil também você fechar as portas das lojas quando você tem de onde tirar, né? Exatamente. Então é muito fácil, então não é julgando também, né? Mas assim, o certo é certo. As pessoas que fiscalizaram a gente, o salário deles, eles trabalhando não, estava vindo todo mês. Exatamente. Eles estavam um pouco se lixando para nós que é do comércio. E hoje em diante, daqui para diante que a gente está vivendo, eu acho que a dificuldade maior do empreendedor, do comerciante hoje, é a questão da inflação também. Hoje, para a gente começar a voltar a estabilizar, antigamente você comprava uma mercadoria por tal valor, você conseguiria manter um preço justo. Eu não estou falando que o preço é injusto, mas hoje você vai comprar mercadoria, hoje que você comprava atrás, anteriormente para vender hoje, é o valor que você vende e você está comprando. Então não tem como você manter o mesmo preço, não tem como. Então às vezes o cliente chega na sua loja, entra e fala assim, mas esse preço dessa mercadoria que ontem, 2 meses atrás era um valor e hoje acaba o dobro. Mas não depende só do comerciante, vem lá de cima. Então assim, se eu compro uma mercadoria, antigamente eu comprava uma mercadoria por um valor, tinha como colocar uma margem mais baixa para poder trabalhar ela, hoje não tem como. Igual você estava falando sobre a importação na prévia aqui que nós Sim. estávamos conversando, hoje você para comprar um produto de fora, ele entra barato. Agora, para você consumir o que tem aqui dentro, é mais caro. Cara, como é que você consome um produto aqui dentro? Como é que você vai fazer o consumo desse produto? Cara, é muito mais caro, você não consegue obter lucro, você não consegue fazer uma venda legal. Por exemplo, eu trabalho com pneus, né? Vendo pneus. Os pneus de fora, os importados, ele vem num custo menor, ele vem melhor para trabalhar. Você vai vender os nacionais, poxa, como é que você trabalha com pneu nacional? É o imposto que a gente é obrigado a pagar, uma coisa que não tem lógica, mas infelizmente é absurdo. O simples que a gente paga hoje aí, cara, o simples, você imagina a taxa de simples hoje que a gente paga, é altíssima. E são situações que às vezes o próprio cliente ele não entende, né? Então é bom sempre a gente estar em todos esses programas esclarecendo para que eles possam entender também que a culpa não é só nossa. Mas para entender também, foi até bom você tocar nesse assunto, que além de comerciante, nós também somos cliente. Sim. Eu sou cliente dele, ele é meu cliente, e nós como cliente, nós sentimos isso também. Sim. Nós sentimos que, né, da mesma forma que o cliente chega na nossa loja e ele adentra na loja e quer comprar ali a nossa mercadoria, e ele vê a dificuldade, nós também sentimos isso. Nós sentimos de 2 formas, nós somos clientes 2 vezes. Nós sentimos a dificuldade quando nós vamos comprar para nós, para nossa casa, para nossos filhos, nossa esposa, e sentimos a dificuldade quando nós vamos comprar nossa mercadoria para revender. Não é igual antigamente, 6, 7 anos atrás, a facilidade que você tinha de você comprar uma mercadoria para revender, o custo, a margem, você trabalhar, o próprio imposto, mas hoje não, hoje você como um cliente empreendedor, que você vai numa fábrica e quer comprar uma mercadoria, eles é o seguinte, ou você quer do jeito deles ou não é. Então assim, tem esse outro lado de dificuldade. A gente mescla, a gente trabalha, tenta trazer um contexto de mercadoria, uma mercadoria que consiga atender o comércio, só que a gente tem essa grande dificuldade ainda, tem essa barreira ainda, né? Então, assim, isso acaba dificultando bastante. Falando em dificuldade,
quais são as maiores dificuldades para o comerciante do Paranoá e do Itapuã atualmente? Em qual sentido? Todos os sentidos. A gente estava falando no Na início parte- da existe segurança. Você tem tempo para nós apoio. ficar aqui a noite toda? Além da segurança, existe muito o seguinte, eu já não vou. A fiscalização, vou bater numa área do que as pessoas é o seguinte, a pessoa quer virar um empreendedor, ótimo, pode contar com o apoio de qualquer um de nós aqui. Mas onde que está aqui é o seguinte, existiu muito durante a pandemia, as pessoas que estavam paradas, pegavam até o próprio auxílio, comprava a mercadoria que às vezes você está pagando aluguel, pagando imposto, pagando funcionário, pagando tudo, ia para a porta da sua loja vender. Aconteceu muito isso. Muitos. Você fala os E informais, não, né? Os informais, onde que tá? Nós não importa não, beleza, o sol brilha para todos, mas aonde que tá? Chegava um certo ponto, a fiscalização passava, para eles era vista grossa, e para a gente, se nós tivéssemos com a porta levantada, aí vinha a notificação, como todo mundo teve notificações do Paranoá. E você vê aí, ó, pelas mensagens que acabaram de chegar aqui pra gente, que a gente está acompanhando aqui, o que eles mais critica no Paranoá é justamente isso. Por que hoje a população hoje a gente tem cliente do Lago Sul, nós temos cliente do Lago Norte, nós temos cliente, às vezes, aqui dos condomínios em volta, e a reclamação é justamente essa, às vezes a segurança, né, estacionamento, né, também é uma das partes também que eles reclamam. E a perseguição em geral. Mas assim, eu acho que a grande dificuldade hoje, querendo ou não, o comércio do Paranoá e o comércio do Itapuã, que está bastante aquecido também o comércio do Itapuã, mas falando de Paranoá, o comércio do Paranoá hoje ele perde para 2 regiões só, administrativas. Eu creio que ele perde hoje para Ceilândia e Taguatinga. Sim. Esses 2 comércios, né, são muito bons. E eu acho devido que o Paranoá, também ao tamanho, sim, né? Sim, mas o Paranoá ele fica em terceiro lugar devido justamente isso, devido ao tamanho do que é o Paranoá e o comércio. Aí você fala, mas como um comércio do Paranoá, uma cidade tão pequena, ela é aquecida? Ela está em terceiro lugar no comércio administrativo da região. Justamente por causa disso, porque que cerca o Paranoá. Hoje nós temos o Lago Sul, nós temos o Lago Norte, nós temos o setor de chácara, nós temos condomínios. E agora com o Itapuã também, querendo ou não, o Paranoá ficou mais aquecido ainda. E vice-versa. Os clientes do Paranoá, eles vão até o Itapuã. Bom. E o do Paranoá, do Itapuã vai até o Paranoá. Só que a grande dificuldade nossa hoje de trabalhar mesmo, igual o Tony falou, além da segurança, a nossa fiscalização é um pouco falha. Esses dias eu estive lá na Secretaria de Mobilidade e fui tentar ver como que estava o negócio dos impostos, essas coisas de alvará e tudo mais. E eles falaram que aqui não tem. E eu vi que tinha uma multa na minha empresa porque eu não tenho alvará. Mas não tem como você ir na administração e pedir um alvará que eles não emitem o alvará para você. Eles não estão liberando Então, alvará. eles sabem que nós estamos irregular e estão notificando a gente. Então, assim, uma dificuldade que a gente é visto, parece que como bandido. A gente está trabalhando como bandido. E teve uma época, uma onda aqui no Paranoá, que era assalto atrás de assalto, né? Então a insegurança, às vezes, só não é mais aquecido o comércio do Paranoá, justamente por causa dessa falta de segurança também. Falta de segurança e a falta de organização. Porque o tempo que demorou para chegar um empreendimento igual esse aqui, igual o Treviso, né? E o outro supermercado que está montado. O tempo que demorou, porque é o seguinte, não regulariza o local, não faz os projetos que tem que ser feitos, porque a gente não tem um cartório dentro do Paranoá Itapuã, não tem um cartório, entendeu? Então, assim, os bancos funcionam, mas é aquelas coisas pequenas, aquela coisa miúda, nada que atenda o público que precise mesmo, como os empresários precisam. Bem limitado, né? Limitado. Certos atendimentos de banco a gente tem que ir para fora da cidade. Tem que ir para fora da cidade, porque não nos atende, entendeu? Um gerente específico jurídico, por exemplo, para o pequeno empresário, não tem. Né? O Itaú tinha, não sei se voltou a ter. Não tem. Então, assim, fica difícil você fazer bons trabalhos aqui, né? Poxa, você precisa emitir um documento, precisa de um registro em cartório. Caramba, você tem que ir para Sobradinho. Sobradinho tem um do lado do outro, praticamente. Pois Paraná não tem. Você tem que ir para Sobradinho, ou se você quiser fazer alguma coisa na Asa Norte, vai para Asa Norte, vai para Asa Sul. E aí? Como é que resolve? Nós, até que foi colocado aqui, nós não temos estacionamento. E agora estão querendo revitalizar essa avenida aí, que é um assunto tão
complicado, porque é o seguinte, eu acho que vai acabar em lama, que já tá, né? Mas tá querendo revitalizar a avenida, é uma coisa importante para a cidade, sim, mas chega um certo ponto que é o seguinte, as pessoas que vêm do Lago Sul, Lago Norte, que são, ou dos condomínios, que chegam, às vezes não tem estacionamento, se eles param em fila dupla, tá olhando o carro ali, o Detran hoje já chega, nem chama desce você, do carro, nem desce do carro mais. Só chega e tira uma foto e notifica, já chega multa. Eu tenho 2 multas no mesmo dia. No mesmo No dia. mesmo dia. Mesmo Muda dia. só a hora, no caso. Eu tenho, os meus vizinhos todos têm. A gente para na porta da loja sua para descarregar uma mercadoria, o Detran já te passa, te notifica. E não Então, tem para onde você correr, não. Então, esse estacionamento, no caso, eu acho que esse canteiro central deveria ser usado que nem na transversal. Ser feito o canteiro central da avenida, o estacionamento. Não mexer nas calçadas. Vai quebrar as calçadas agora e futuramente vai ter que fazê-las novamente, vai trabalhar 2 vezes. Infelizmente, mais uma vez, o empreendedor é prejudicado, né? Sim. Porque assim, para fazer uma obra dessa magnitude, eu acho que a primeira coisa que já que vai, não que invadir o nosso espaço, mas é um local onde faz parte do nosso cotidiano e nós somos, entre aspas, responsáveis por isso, né, por esse local, eu acho que o correto seria pedir a opinião da gente. Sim, isso que eu né? ia falar aqui agora. Então, assim, não foi feito nenhuma pesquisa. Chegaram até você para perguntar, o Tony. Também não. Também não fiquei sabendo de nenhum outro comerciante que foi comunicado disso. Sim, vamos fazer uma revitalização, mas vamos fazer. Não? E aí, o que você acha da revitalização? Porque eu acho que nós temos outras prioridades, né? Nós temos aí o problema que sempre teve há muitos anos, que foi o estacionamento, né? A gente precisa de estacionamento. Temos ali a transversal, que foi feita uma coisa maravilhosa, né? Tem a passarela do pedestre e o mesmo canteiro que está o pedestre tem estacionamentos. Então, já pensou fazer a mesma coisa do começo ali da Praça Central até a quadra 34? 32, 34. Era muito estacionamento. A gente não ia pegar multa, né? Como vocês já pegaram, que é impossível você ir no Paraná hoje e você encontrar um estacionamento. E fora o detalhe que é o período da manhã e à tarde, que o fluxo de veículo é grande, né? E vira assim um trânsito, parece um trânsito da Índia, né? Eu nunca fui na Índia não, mas eu já observei aí na televisão, vídeos, né? Que parece aquele trânsito da Índia. Então assim, a gente fica vendo assim, tem tantas coisas, a gente tem assim, coisas tão simples de ser resolvida, mas só que dificulta. Tá falando de diálogo, né? Sim, diálogo. sim. Por exemplo, custava fazer uma seleção, convidar os comerciantes para ver se realmente eles aprovavam isso. Não nem na questão de aprovar, quem somos nós para aprovar alguma coisa. Dá mas opinião, assim, né? Isso, uma sugestão, o que vocês acham melhor? Vai ser. Agora o cara simplesmente, a pessoa chega e fala assim, vai ser do meu jeito e decide, pronto. E se não puder fazer o estacionamento no canteiro central, explicar por que não pode. Sim, sim. Né? O que o DR fala, o que o Detran fala, Sim. né? Porque às vezes a gente tem que entender, às vezes não pode de jeito nenhum, às vezes não. A W3 é um exemplo. Às vezes não se adapta, né? A W3 foi criado os Mas bolsão de teve um estacionamento. estudo, né? Teve um estudo sobre Teve um isso. estudo, porque se você observa na W3, eles têm. Você entra e estaciona. Ali você já vai sair direto na pista. O perigo de ver alguém bater atrás. Aí, Você mas deve ter um em frente ao estudo. Itaú, Mas eles têm que fizeram. explicar, eles têm O prêmio que. Itaú funciona Eles têm que normal. demonstrar, eles têm que chegar e falar, gente, não pode. Ou explicar por quê, ver com os comerciantes se é interessante, esse não poder, o que pode ser feito para melhorar, o que a gente pode fazer nesse estacionamento aqui para melhorar. Mas eles não fazem nada. Eles só querem saber de colocar as ideias dele lá, aplicar e... Eles chegaram a falar pra gente uma vez, numa reunião, que ia fazer os bolsão de estacionamento, no caso. Mas esse bolsão eles queriam colocar lá no Paraná Parque. Pra gente, comerciante, então se a gente vai chegar na loja a pé, a gente vai de casa. O Paraná Parque, se você for observar, vai dar o quê? Vai dar uns 800 metros. É uma distância longa para a pessoa sair andando para poder deixar um carro. Não tem nem como. E um detalhe, a quadra que fica o meu comércio na 17, os moradores já estão fazendo baixo assinado, porque os funcionários e até mesmo o cliente estão entrando na rua e estacionando atrás e atrapalhando, impedindo
o acesso à garagem e tudo mais, e eles estão fazendo baixo assinado para não deixar mais acontecer isso. Então, assim, são situações que vêm para dificultar mais a nossa vida como empreendedor. Só que isso aí é algo que a gente, igual acabou de falar, se tivesse feito um estudo, um diálogo, a gente não estaria aqui discutindo isso, pelo contrário, a gente estaria discutindo assim, nossa, o quanto foi maravilhoso, o quanto vai ser bom esse projeto. Mas, desculpa a palavra, mas a bagaceira que está sendo feita ali naquela quadra, o pessoal da Universal para baixo ali, já pensou que na porta da minha loja? Mensagem dos comerciantes. Hoje eu passei de manhã lá no caso, eu falei assim, que ó, a obra da lama começou. Eu fico imaginando uma grávida chegando na porta da minha loja, atravessando aqui lá para entrar na minha loja. Eu fico imaginando isso. Como que ela vai fazer? Uma grávida desviando daqueles cones, daquelas telas que eles estão pondo, um barro, ainda mais se chover. Eu fico imaginando como que ela vai fazer para ter acesso à minha loja. Como que uma mãe vai ter acesso à minha loja daquele estilo com um carrinho de bebê? E a minha preocupação, sabe qual é? Porque desde que começou até hoje, que a gente está vendo que lá na rodoviária, até a Universal, tá uma coisa sinistra. Tá. Agora você visualiza aí que eles não vão iniciar hoje, aí vão dar continuidade e vão estar arrumando o que está ficando para trás. Não. Então, se eles forem até lá embaixo quebrando para depois iniciar meu Deus do céu, a bagaça tá feia. Mas ele falou, no caso, um comerciante colocou no grupo da gente, dos empreendedores, que seria os diferentes, que ele teria uma data, no caso que eu não sei se é de 10 dias, para começar e terminar aquele pedaço, até no Reis, né? Só que é o seguinte, já tem uma semana quase, que começou desde segunda, parece, e até agora... Só tá o buraco. Tá só o buraco, ainda muito pouco, para quem ia quebrar e arrumar tudo, muito pouco. Mas mesmo assim, 10 dias para o empresário ficar sem o estacionamento, só a lama ou só a poeira que vai ser, ou a lama ou a poeira nós vamos ter que viver. E se a nossa mercadoria se estragar? Não, o detalhe não é esse, o detalhe é justamente ele falou, como que você vai ficar 10 dias com a sua porta, a sua loja interditada, porque ninguém vai querer dar a volta para entrar no seu comércio. O posto de gasolina tiveram que dar a volta, quem quiser estacionar. Não, o posto de gasolina fazia fila para abastecer, o outro posto não estava aguentando, não estava suportando, porque não tinha como. Detalhe, lembra que eu falei da organização que nós não temos? Cadê o terceiro e quarto posto de gasolina que nós não temos? Que não liberaram, né? Que não liberaram. Você entendeu? Já tem um estudo e tudo ali. Exatamente. Né? Por quê? Porque tem o monopólio do dono do posto, sim. Né? Com o governo. E aí vai. Como é que a gente trabalha isso aí? E o detalhe é o seguinte, eu não entendi muito bem aquela entrada do Paraná com aqueles meio-fio ali que eles estão fazendo, só que ali de tardezinha ali tá virando uma coisa esquisita. Só essa semana que ele está ali o trânsito dobrou. Então, assim... Tem gente que chega em casa, não, vou passar no comércio mais tarde. Quem tem coragem de entrar no Paraná com o trânsito daquele ali por causa de uma obra daquela? Tem não, tá loucura. Esquece de ver cliente no horário de pico, né? Não vê, você não vê. Então, assim, o nosso comércio, você tem de aproveitar o horário bom, porque chega no horário de pico, acabou, todo mundo quer ir pra casa. Porque ninguém suporta mais o trânsito da saída do Paraná. E nem a entrada. Ninguém tá suportando mais. De manhã pra sair do Paraná é um pesadelo. Então, assim, para entrar também tá sendo isso. Então, assim, o comércio de 6 horas em diante, ele para. Ele para mesmo. Exatamente, um detalhe também, né? Quando começar as aulas? Fica imaginando, né? Já pensou quando começar as aulas? Sim, dia 14. Dia 14 volta, né? Dia 14, as aulas estão aí. Não, vai virar um caos. As particulares já voltaram, né? Então, assim, já começou, você vê que já dá um fluxo, já aumentou. Né? E fora isso, que a nossa região, aqui na região norte, sentido Planaltinos, condomínio aqui, a gente já está passando por uma grande dificuldade, né? Uma grande dificuldade porque promessa e até agora nada. E a gente só vê acontecer barbaridade nessa pista, na DF-250, e é uma linha de ligação ao comércio, né? Hoje eu vejo pessoas, conheço pessoas nessa região que falam assim, eu prefiro passar direto, ou ir para a Asa Norte, ou Lago Norte, ou fazer algum serviço, e fazer compra para lá, que entrar no Paraná. Porque às vezes tem medo, né? De voltar o trânsito, a tendência é piorar. Só porque é o seguinte, vamos começar uma obra nesse balão de ligação entre Paraná e Itapuã. Que precisamos, né? Precisamos, só que é o seguinte, tem o Itapuã Park vindo aí com muita gente que vai aumentar o trânsito na cidade. Sim. E se nós não tivermos preparado, no caso, principalmente a gente não está preparado, esse é o Na problema. organização, nós vamos sofrer ainda mais. Aí nós vamos perder os poucos clientes que vêm de fora.
Essa é a realidade. Porque perder o que nós já tem, que é pouco, porque muita gente antigamente vinha para o Paranoá, parou de vir por causa da segurança. Aí agora eles vêm, nós estamos arriscados a perder por causa não ter estacionamento para eles. Muitas das vezes a gente ficamos, não, fica aqui enquanto você compra na loja, vou estar olhando o seu carro, se chegar alguém eu te chamo. Os clientes do Lago Norte, Lago Sul vão comprar coisas em mercados, açougues, acaba passando e vendo as situações, né? Verdade. Então aí acaba desistindo. Vou para Asa Norte, vou para Asa Sul, mas não vou para Paranoá, porque como é que eu vou entrar e sair de lá? Justamente. E onde também a gente vai cair também no mesmo problema. A gente vai fazer a obra lá da rodoviária até o Reis. Então quer dizer que da rodoviária até o Reis a gente vai ficar sem estacionamento durante 10 dias. Você vai estacionar do outro lado. Olha só, no Paranoá hoje nós temos a quantidade de 62.337 habitantes. Eu acho que está mais. Está mais? Está mais, isso aqui, tá mais. Então deve estar mais um pouquinho. Isso aqui pode ser que está um pouco defasado. Mas imagine vocês, 62 mil. Olha a quantidade de cliente que nós temos hoje. Vamos analisar, né? E será que essa quantidade toda fica só aqui? Não. Por quê? Falta o quê? Um incentivo. Eu estava numa reunião com o pessoal do São Sebastião e eles estavam falando o seguinte: o comércio, vou só abrir um parênteses aqui. São Sebastião é uma cidade só as pessoas só vêm para dormir. Hospedeira, né? Porque o comércio São Sebastião é dormitório. Eles só vêm, dormem e comem tudo fora. E eles estavam fazendo algo para atrair ali para São Sebastião justamente os clientes dali. Eles estavam dando incentivo. Para incentivar os comerciantes a fazer promoções, para atrair os clientes. Só que no Paranoá, o interessante, e a gente entra em alguns comércios, a gente vê alguns comerciantes com outro tipo de atitudes. Atitudes qual? Que muitas das vezes não quer agradar o comerciante do Paranoá, faz pouco caso dos clientes do Paranoá. E isso a gente tem que rever como empreendedor, a gente tem que entender o seguinte: quem vai sustentar o comércio local são os que moram aqui. Então o que acontece? A gente tem que trazer incentivo. Já fica a dica aqui, quem os comerciantes estão nos assistindo, fica a dica justamente para isso, para a gente se unir, em fazer algo, pensar em algo para atrair esses clientes, 62 mil mais, para ficarem aqui, para não saírem. 62 mil do Paranoá. Só. Itapuã é 100. Sim. Você entendeu? Então, assim, é os dois, né? A gente entende, nós como comerciantes, nós devemos nos unir justamente nesse ponto. Não é entender, igual você falou, que o sol nasce para todos, sim, mas só que a gente tem que se unir um propósito, num estilo justamente para que todos fiquem aqui. Para que todos permaneçam, esses 62 ou mais, fiquem no comércio local daqui. Não saia para fora. Porque hoje nós temos estrutura, nós temos hoje capacidade de atender todos. Hoje nós temos diversos tipos de comércio no Paranoá que agrada a todos. Olha, tem você que mexe lá, trabalha com pincel lá, tatuagem, bijuteria, folheados ali, bolsa. Tem outros concorrentes seu. Então, sim, tem como a diversidade. No seu caso, você tem a sua loja, né, de pneus ali, de manutenção do veículo. Quantas tem? Mas por que o povo está saindo os nossos clientes estão saindo da cidade do Paraná para comprar fora? No meu caso, tem mais de 5, 6 concorrentes. Por que ainda saem para comprar fora? Alguma coisa está acontecendo que a gente tem de rever também como comerciante. Fica a dica para os comerciantes para a gente se unir e tratar esses assuntos, fazer mais reuniões. Está faltando qualificação para o empresário, para os funcionários. Uma outra coisa que nós não temos, né? A gente não tem Sebrae, não tem Senac, a gente não tem... A organização, Cléris, essa organização. Tudo bate na organização. Só se a gente bater o pé também e querer fazer isso, a gente consegue. Pois é. Ó, quanto tempo ficou para ter uma Vila Olímpica? Aí me constrói uma Vila Olímpica, só uma pista. Pois é. Cara, não tem uma área para natação pra galerinha, um campinho de futebol, uma quadra decente. Você chega na Ceilândia tem, você chega na Samambaia tem. Cadê? Eu daqui, ó, faz uma pista, coloca um asfalto ali, aí é de vocês. E é desmerecimento à população do Paraná. Isso aí é uma Vila Olímpica. Então, mas assim, você não acredita que falta um incentivo de quem? Não é de quem ali que tá ali cuidando, é igualzinho o Tony falou no começo. Quem é para incentivar tá fazendo um estrago. Quem é que é para ajudar tá fazendo um estrago.
Você tá entendendo? Então, assim, ó, vamos organizar, já que vai ter vamos fazer uma Vila Olímpica, vamos buscar coisas boas, não vai fazer pela metade. Não vamos fazer as coisas pela metade. Não vamos fazer igual fez uma poda de árvore na transversal que cortou, chegou lá, ficou uma semana cortada lá no chão. Você está entendendo? É a organização dizendo, já que nós vamos cortar as árvores, já que nós vamos fazer uma Vila Olímpica, vamos fazer bem feito. Já que nós vamos apoiar o comércio da cidade, vamos fazer uma reunião com os comerciantes, vamos ver o que é melhor, o que eles acham melhor. Agora nós estamos tendo essa conversa. Essa conversa aqui está sendo maravilhosa, porque a gente está esclarecendo dúvidas e tirando, colocando aqui na mesa justamente isso, que a gente precisa para a gente sobreviver. A gente só quer sobreviver. Quando eles fazem alguma coisa de interessante, vai vir um caminhão do Senai, os comerciantes ficam sabendo só se a gente passar lá e ver. Por que nós não somos notificados por eles? Eu quero presença de vocês lá. Nós vamos qualificar vocês ou algum funcionário de vocês. Aí você pega... Nós temos que sair na frente nessa situação, mas não, nós não somos avisados. Aí você pega aí um parceiro do seu comércio, agora eu pego um parceiro, um rapaz do estúdio, um estúdio de foto, que geralmente tem esses parceiros. Coloca um trailer na porta da sua loja e você vai doar para o seu cliente uma sessão de foto, um exemplo, no meu caso. E você colocar o trailer no estacionamento ocupando 4 vagas assim, atravessado, eles vão chegar lá e vão te notificar e ainda vão pedir que você tire. Porque você não foi lá pedir permissão para aquilo, uma coisa que você não tem como pedir permissão, porque você não tem a permissão para estar ali. Você tá entendendo? Você não tem o seu alvará, exatamente, como é que você vai pedir permissão? Então, assim, tinha que ser ao contrário. O próprio que é para ajudar, às vezes constrói aquilo que a gente está construindo. 2 ou 3 vezes que eu vi andando nos comércios, perguntando a necessidade do comerciante. Não dá a cara a tapa. Se a gente não tivesse feito aquela manifestação, talvez não teria surtido o efeito que surtiu naquele dia, né? Então, assim, apareceu no dia, só no dia. Mas no dia não foi no seu comércio. Como é que está seu comércio? Você não tem um incentivo. Você não tem incentivo daqueles que é para ajudar. Mas, pelo contrário, para destruir aquilo que você está construindo, você acha muito, né? É difícil. Passando aqui só para agradecer aí os nossos parceiros aí que nunca me decepcionam, né? Já mandaram aqui um lanchinho pra gente. E nas nossas lives não consigo ficar sem ter um lanchinho desse, né? Agradecer aqui meu amigo aqui do Forno no Grau, né? E também o meu amigo do Empório Gourmet. Cara fantástico, mandou um petiscozinho maravilhoso pra gente. E também essa pizza. Tá chegando também aí uma outra coisinha, mas acho que vai chegar um pouco atrasado, não sei se vai dar tempo, né? Mas vai chegar. Mas chegou. Nós espera. Rapaz, para falar de assunto do comércio, nós temos a noite toda aqui. Então, isso é verdade. Isso é verdade. Eu aqui também que muitas das vezes os comerciantes não são unidos. Eles pensam só que são concorrentes. Sim. É verdade. É o que eu acabei de falar, né? Se a gente juntasse tivesse uma organização, como o colega falou aqui, entre nós não somos concorrentes um do outro. A cidade do Paranoá, é interessante que vem pessoas, hoje nós temos investidor no Paranoá, que não são nem de Brasília. Não são nem de Brasília. Se vocês bem pensar, nós temos concorrente, como acabou de falar, não é concorrente, mas investidor que vem de fora, que investe na cidade. Ou se você for analisar, hoje a gente tem uma classe de comerciante aqui muito forte no Paranoá. Nós temos hoje redes aqui no Paranoá que sustenta a cidade. Nós temos o próprio comerciante da cidade, que é uma potência aqui dentro. Hoje nós temos o JL, que é uma potência aqui dentro, de mercado. Nós temos o nosso amigo Reis, que é uma potência de mercado aqui dentro, um empreendedor. Nós temos os pequenos, que começaram pequeno e hoje já estão estabilizados, que nos sustentam, como o Dog do Marcelo, com a lanchonete maravilhosa. Não estou fazendo propaganda, mas estou dizendo que vieram da cidade. Então os comerciantes, a maioria dos comerciantes do Paranoá são daqui. Verdade. Eles começaram ralando, começaram de baixo e hoje estão uma potência. Então, assim, se unir, vai entender que não somos concorrentes um dos outros. Nós estamos tendo de unir numa classe para poder vencer, para poder sobressair. E isso é algo que a gente, às vezes, tenta fazer, né, Tony? Sim, justamente. Nós temos 2 grupos aí, onde esse ano era o ano para fazer todos os processos, mas acaba que a gente tem por causa da pandemia, paralelos aí que acabam que às vezes atrapalham os processos, mas eu acho que essa é a hora da gente se unir, né? Sim. Já que a gente não tem uma associação comercial, né, que nem o Jefferson falou, agora. A gente não tem associação. Não. E a gente não pode esperar que apareça uma, né? Então a gente mesmo vai se unir e fazer algo que acho que isso é uma luta nossa.
Né? É o que eu falo sempre. sonho que a gente mesmo já falei, deveria ter pra há muito poder... tempo. A gente está no mesmo barco. Sim. Se a gente não começar a remar junto, nada vai acontecer. E nada vai cair do céu. E se de só graça uma pra pessoa gente. remar também, vai remar em círculo. Vai sair de Exatamente. sacanagem. Eu não sei se você falou aí da associação dos comerciantes. Já teve algum representante da associação lá na sua loja? Não. Na sua, aqui do Itapuã? Não Há sei. uns 10 anos Quem atrás. apareceu aqui no Itapuã foi o finado João, né? João Gomes. João, que- o seu João é. João do Violão. Um abraço pra Ele família deles. trazia uma lá. E assim, o João ele ainda corria atrás, Sim. fazia alguma coisa na limitação dele, que ele estava mais focado no Itapuã, porque deixou meio que o Paraná de lado. Desgostou também. Desgostou, né? né, Justamente das por questões conta da do Paraná, desunião. Sim, né? e muitos puxaram, né? Eu não sei hoje, eu não sei se pode dar nome aqui, mas eu não sei quem é hoje o presidente da associação. Não existe. Não tem. Atualmente, Ela tá adormecida a com a dívida associação milionária. está falida, né? Ela está falida, onde tem uma sede que está abandonada, Aham. né? E, infelizmente, E como que é constituído o presidente da associação? É escolhido? Como que é? era escolhido, mas como hoje não tem sócio, então não tem como fazer nada, né? Então- Não tem sócio, então quem são os sócios vitalícios são os ex-presidentes. Entendi. Mas assim, como tá cada um pro seu campo, então Então muito é complicado momento- resolver a situação. É o momento de organizar. E o problema, Sim, de e o ir problema pra frente. da associação comercial, da CIP, são as dívidas. É muito dinheiro para zero caixa. E infelizmente as pessoas que eram sócios da CIP hoje em dia, se você chegar e falar, vamos ativar a CIP, aí a pessoa vai falar, olha, nunca tive nenhum retorno da CIP. Entendi. Eu já trabalhei Eu na sou uma pessoa que nunca tive retorno dela. Eu falo isso porque eu já trabalhei lá, eu que era o cobrador. Então, ó, eu me sentia mal de chegar representando a CIP porque, pelo fato de as pessoas nunca terem um retorno de absolutamente nada, às vezes era alguém que pagava R$20, R$30, mas pagava, sabe? Poxa, tô pagando, mas porque é o jeito de pagar. Isso Não aqui. tinha um prazer de investir, Não, de pagar ali. Exatamente, às vezes eu me sentia tão mal que eu chegava nas lojas e a galera tava rindo no alto astral. Quando me via já. Eu acho que assim, a gente, até os comerciantes vão me ouvir, eu ando bastante em feira para ver novidades, essas coisas, e eu acho a organização de uma feira interessante. A feira é o seguinte, tem a pessoa que monta a feira, a estrutura da feira de ferro, aquelas feiras popular. Tem a organização dos montadores, tem a organização daqueles que passam a rede elétrica para funcionar, e tem a organização daqueles que vão cobrar. E todos pagam com prazer. Eu conversando com alguns feirantes, lugar que eu vou assim nessas feiras, e eles pagam com prazer. Por quê? Porque tudo é organizado. Eles chegam, quando eles chegam lá, eles sabem que a banca deles vão estar montada. Quando eles chegam, eles sabem que vai ter energia e eles pagam com prazer. Será que não seria o caso nosso? Por que ninguém nunca pagou, nunca incentivou a outro pagar? Porque não viu o retorno. Exatamente. Você não tem um amparo. Porque se fosse Entendeu? algo que realmente que suprisse uma necessidade, poxa, eles não passaram esse mês, então eu tenho que ligar, fazer questão. sim. É tão tal que a CIP já falou, já tem muitos anos. Ninguém nunca fez questão. Percebeu, ninguém nem percebeu. A minha loja ela tem 150 metros dentro de loja pequena, quase 17. Só que eu tenho mais quase 4 metros na frente da loja de área. Eu usava toda a extensão da área, ficava espaço para as pessoas passarem, não estava tirando o espaço de ninguém caminhar. A gente usava a nossa frente com bancas, com araras e usava porque a loja era pequena. Não preocupa não. E Mandei aí, tirar. sim, aí... Vai passar um trator lá com terra agora tirando. Mas antes de passar o trator, passou um abençoado com uma pranchetinha, com aquela famosa lista amarela, que todo mundo começando a ter medo dela, né? Já viu aquela lista amarela qualquer? Notificação, retirada do seu... Então passou um abençoado lá e começou a tirar. Falou assim, ó, vocês têm até tal dia para tirar. E o interessante é que era um arrastão. Lembrei de Copacabana, você falando da história antes da gente entrar no ar. Quando o fiscal descia no Mercado Pinho ali na feira, rapaz, só via todo mundo puxando as coisas. E o fiscal passava, quando o fiscal terminava de passar, todo mundo voltava as coisas. Então a gente estava trabalhando dessa forma. Se tivesse uma associação, eu chegava assim, não, vou bater o pé. Isso aqui não está atrapalhando, não. Vou lutar por vocês. Mas pelo contrário, eles mandaram a gente tirar.
Ó, vocês vão tirar porque vocês não têm um direito nessa área. Como que eles não têm um direito na área? Por que então eles deixou colocar piso? Por que eles deixou colocar uma cobertura? E agora vem falar que a gente não tem direito naquilo? Você tá entendendo? Mas é aquela questão. É aquela questão. É uma calçada para pessoas passarem ou para fazer festa? Porque precisa daquilo tudo para a pessoa passar? Exatamente. Aí você chega a, por exemplo, mandaram tirar. Da quadra 17, a minha quadra ali, que é da Silveira até lá na Atlântida, isso. Todo mundo tirou. Você olhava o corredor assim, você via um corredor vazio. Dava até desespero. Parece que não era um Paranoá. Só que as pessoas não andavam ali. Elas preferiam andar onde elas andavam, que é 2 metros de calçada, além da nossa marquise, tem 2 metros, e elas só andavam ali. Aqui vazio. Quantas das vezes eu via debaixo da marquise vazio, o pessoal andando na chuva? Você está me entendendo? São dificuldades que nós temos para trabalhar. Minha loja eu limitei, eu tive de tirar um monte de mercadoria que eu trabalhava, que eu colocava para fora, porque não cabe dentro da loja. Eu tive de limitar, tem coisa que eu não trabalho, porque não tem onde colocar. Então, assim, se aquilo ali não era para estar ali, eu tinha que ter corrigido lá atrás. Não é só chegar, notificar e falar, você tem que sair daqui, pronto. Do seu lado é mais fácil, do seu lado não tem, né? A marquise maior. Mas se de cá eles deixaram permitir só na quadra 17 que tem essa marquise, se eu não me engano é só na 17. E nós também tem, né? Também. Passou. Era para desobstruir, no caso, a gente colocava, eu não coloco acima da marquise também. Assim para trás. Eles mandaram limpar. Aí eu perguntei eles se eu podia colocar as grades, por causa da segurança que nós não tem que encher as lojas de grade à noite. Se eu podia colocar lá no meio da rua, porque não tinha lugar para guardar as grades. Sim. Aí eles falaram que eu podia colocar onde eu quisesse, só não podia colocar lá onde ela estava, porque ela estava... E o interessante é que a gente gosta das coisas, né, bem organizada. Tanto que a gente, quando passa pedindo para tirar, todo mundo retira, ninguém... A gente reclama, lógico, mas só que a gente jamais vai infringir alguma lei. Entanto que hoje não tem. Todo mundo já respeitou, já acostumou. De vez em quando, final de sábado, o pessoal coloca, mas já acostumaram com aquilo que impôs sobre a gente. Então, se a gente tivesse uma organização de brigar pela gente, uma reunião, um diálogo, porque hoje não adianta nem bater, brigar com ninguém, é no diálogo. Sentar, conversar, o que vocês acham? Ou se não, colocar a gente para pagar uma taxa daquilo ali, já que coloca a gente para pagar tanta taxa, tanto imposto, coloca uma taxa, mas deixa a gente usar o espaço. Tem uns puxadinhos lá na Asa Sul que estão regularizando? Pois é, então. E aí? E o nosso, não pode? Né? Mas o problema é que, às vezes, lá na Asa Sul e em alguns outros lugares, nós temos... Eles têm alguém para brigar por eles, né? Justo. Tem um jurídico, talvez lá a associação exista, né? Então é uma coisa bem complexa isso aí. Infelizmente, a nossa região é uma região muito largada. Então, as pessoas fazem o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Sim. Então, infelizmente, é assim. Se a gente não se unir, nada vai mudar. Nosso papo tá bom. E já até comentaram aqui, ó. Comentaram aqui que, na verdade, tudo é lavagem de dinheiro. Será? Só que é isso? Isso é uma acusação muito grave a ser falada. Mas eu quero ver a obra terminada. Mas já que ela começou, vamos ver se ela vai até o fim. Sim, mas infelizmente não utilizam o dinheiro público em saúde, educação, segurança. Infelizmente. Tem um porquê, a gente só não sabe, né? É esperar que ao final dela, já que já está acontecendo, que beneficie, né? Sim. Que o comércio seja ajudado e que essa obra que não prejudique tanto. Não prejudique tanto, que seja ajudado, que venha a ser frutífero depois, né? Que tenha os efeitos positivos. A gente tem que ser positivista, né? Verdade. Vai ser bom. Vamos trabalhar para que seja melhor? Vamos. Sim. Correr atrás de coisas melhores? Vamos. Mas vai ser bom. Nós comerciantes, quando nós acordamos pela manhã, nós já pensamos assim, né? Esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia vai ser Esse dia vai ser produtivo, vai dar tudo certo. E a gente também pensa justamente nessas pessoas que colocam a lei, as pessoas que estão para ajudar, que eles também têm um pensamento desse, né? Esse dia vamos ajudar, vamos lutar por eles. Porque se não for eles que lutam pra gente, está só, como se fala, né? 2 é mais fácil do que 1, né? Porque um cai, o outro levanta o outro, né? É aquele detalhe, o ruim era ter começado, mas já começou. Agora que faça direito. Agora, né? É aguardar. Eles tentaram fazer isso em Goiânia. Na época, eu tinha um contato muito grande em Goiânia, toda semana. E quando eles fizeram lá na Avenida Anhanguera, virou lama para todo lado. Era uma avenida que tinha muito movimento
e hoje ela só tem movimento de carros. O comércio dela morreu. Né? Morreu o comércio. Todinha. Então tem certas melhorias que eles tentam fazer que eles não pensam que nós temos muitos clientes que vão nas nossas lojas que eles vão a pé. Sim. Aí onde que tá? Eles vão fazer uma melhoria que seria só para carros também, e às vezes pode ser que vai atrapalhar a gente. Mexer em time que tá ganhando, não se mexe, beleza. Mas onde que tá? Por que não usou aquela pracinha da 21 para fazer estacionamento? Lá no caso é apelidada com a pracinha do 4h20. 4h20 da tarde você pode ir lá. Que é difícil. Mas onde que tá? Não, eles querem mexer primeiro, não, onde que... Por que eles não começou por lá? Quer mexer onde que tá arrumado para poder... no dizer deles que é o seguinte, vai ficar bom, mas começasse por onde que se suplisse. Se eles começassem a mexer nessas pracinhas e suplisse a situação dos estacionamentos dos nossos clientes, nós ficaríamos satisfeitos só com isso. O único problema disso tudo é porque, como você falou, acho que tinham prioridades. A avenida vai ficar bonita? Vai, mas eu acho que assim, a gente não está precisando disso no momento. A gente tem um problema de estacionamento, né? A gente tá, se você observar, além de os carros ocuparem todos os estacionamentos e também os carros estacionados na mão dupla, né? Ainda tem lugares em que os carros ainda estão sendo estacionados na parte de trás. Sim. Lá na nossa quadra E não 18, é suficiente 17, ainda. desse jeito. E não é suficiente ainda. Tem a quadra da 21 que podia ser utilizada, tem aquele biquinho lá que a gente estava conversando na 18 também que podia ser utilizado. A gente precisa só de estacionamento, a gente não precisava gastar. Você sabe quanto está sendo gasto nessa revitalização? É muito dinheiro. Nós ia contar a noite todinha. Muito dinheiro. Nós quatro aqui tinha que ter uma coisa. Então, assim, eu acho que tem muitos outros setores que a gente precisa de dinheiro e está faltando dinheiro, e outros e para fazer obras sempre sobra dinheiro, né? Então, assim, não é uma prioridade para o comércio, eu acho que também não é uma prioridade para os nossos clientes, porque a avenida ali que é predominante do comércio. Então, para o comerciante, essa revitalização... E o investimento no comércio, ele tem que vir positivamente, né? Porque tem a questão dos funcionários, né, cara? Quando você tem lucro, quando você está vendendo, você vai contratar. Você vai pegar uma pessoa que está passando necessidade ali, cara, vamos lá que eu vou te fichar, vou te dar carteira assinada, vou gerar emprego, cara. Então, assim, essas verbas do governo, ela tem que vir positiva, né? As obras do governo tem que vir positiva. Como vocês comentaram, meu comércio é aqui no Itapuã, mas cadê a organização de ter chamado vocês para conversar? Né? E aí, como é que está o quadro de funcionários? O que a gente pode fazer aqui de melhoria nessa avenida para poder melhorar para o emprego, para a venda de vocês, para que vocês possam contratar? Né? Onde é que está isso aí? Não teve. Não, e o interessante é que a obra ela foi aprovada em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um exemplo, já começou a obra. E a obra maior que a gente precisa aqui no Paranoá não é a avenida. É o nosso prometido duplicação da BR-250, do viaduto. Olha só, foi feita aquela inauguração, né? Chegaram no trator, sim. Para iniciar as obras no dia 29 de setembro do ano passado. E falaram que... Já tem 4 meses, é isso? Não, mas 4 meses eles fizeram muito. Eles encheram de ripa, pegaram para todo lado. Ripinha branca, né? Ripinha branca, mas só que a avenida... Mas eles fizeram uma coisa legal. Eles abriram uma estrada de chão ali perto e colocaram do centro de oficina. E colocaram um trator lá dentro de um quadrado da pista de atletismo. Então, e a avenida que não era tanta prioridade, tá dando prioridade, já começou, né? Boa interessante é isso, boa né? Então, assim, meu filho tem 7 anos, Gabriel. E toda vez que eu passo com ele aqui, e ele tava muito empolgado com esse balão. Ele tava muito empolgado, porque a gente comentou, a gente ficou empolgado. Não é só os seus, não, os meus também. Olha só, para chegar na escola, no caso, tem que levantar 1 hora antes, no mínimo. Olha o que o meu menino de 7 anos fala. Interessante, 7 anos. Ele é tão empolgado que a gente passou tanta empolgação com o viaduto que todo dia que eu passava com ele na escola, eu falava assim: papai, não começou ainda. Papai, não começou ainda. Papai, cadê os trator? Papai, cadê isso? Papai, cadê rasgar a terra? Papai, cadê os caminhão? Aí tinha um pessoal no balão que eles acham que eles nunca acharam água ali.
furando, procurando água no balão. E ele passava assim, eles não acharam água hoje, já está em outro lugar. Ele observa, uma criança de 7 anos. Agora imagina a gente que é adulto, que precisa trabalhar todo dia. Aí chegou um ponto que ele chegou a falar uma frase assim, papai, esse balão não vai sair mais. Aí ele viu mexendo na avenida. Garoto esperto. Ele viu mexendo na avenida, é o Gabriel, ele tá assistindo. Ele viu lá na avenida e falou assim, ó, mas por que não fizeram lá no balão? Isso é uma desconstrução de mentalidade. Sim, ele vai crescer com isso. Olha, eu morei na cidade do Exatamente. Paranoá e tinha um projeto, já mexeram em outro. Tudo isso que a gente está conversando aqui, tudo ele isso. vai conhecer o seguinte, ele vai conhecer o que é política em ano de política. É E aí tem verdade. mais 4 mil moradores. Né? Sim, sim. Então, assim, Não, 4 mil não, mais. Residência. Residência, Pelo 4 mil menos residências. 20 mil mais ou menos. Acho que vai uns 30 mil. é. Nós estamos ferrados. Então, sim, é algo que a gente conversa, a gente acaba num lugar, política. Política mal feita, política feita de um olhar voltado só para si, e o que a gente está precisando é isso. Uma política que volta a atenção, o olhar para o povo, principalmente nós estamos aqui representando os comerciantes, que gera, né? Você gera, eu gero, o próprio Clésio, empregos e que movimenta. E nós não cidade. temos apoio. Nós estamos aqui nesse bate-papo, justamente isso. Hoje a gente tem mais apoio entre nós do que era para dar apoio. Isso é verdade. Voltando sobre a União, a gente temos loja em São Sebastião também, e lá eles são bem menos unidos do que a gente tentamos aqui. É tipo interior. É justamente lá. Na época que nós fomos fazer aquela manifestação pedindo para poder voltar a abrir a loja, tal, com todos os cuidados, convidei o pessoal de lá, todinho, os comerciantes, não apareceu um representante da cidade de São Sebastião para ajudar a gente. Foram apenas nós mesmos da cidade que se uniu, levantar cedo e tá lá batendo de frente com todo mundo. Chamamos as reportagens para poder chamar a atenção. Se não fosse isso naquela ocasião, que nem falou, nós tínhamos ficado no mínimo 2 meses ainda fechados. Situação complicada a nossa, né? Muito. Mas eu acho que assim, esse é o início, né? Vão vir muito mais empreendedores e a gente vai fortalecer esse nosso time e vamos fazer algumas mudanças nessa cidade também. Você é do Paranoá, velho? Não. Não? sou. Sua mãe também não? Também não. Eu fico imaginando o pensamento de um morador do Paranoá Velho que subiu, viu essa avenida ser rasgada de chão, batido. Eu escuto muito meu sogro, é um muito sábio. E ele conta a história e que quando subiram eles aqui para o Paranoá, era uma avenida de terra batida, largona, era uma avenida só, poeirão. Você é dessa época? Você nasceu o quê? E ele me contando as histórias, eu fico imaginando, de vez em quando eu fico vendo umas fotos antigas que o pessoal posta, e eu fico imaginando hoje o coração de alguém que chegou, que viu essa avenida largona, da forma que era, se transformando nisso hoje. Será que a modernidade chegando, vai chegar a alegria no coração dessa pessoa que subiu e viu o Paranoá daquela forma? Tudo bem, chegou o asfalto, chegou tudo. Só que aquele time que está ganhando não se mexe. Ele está por dentro no coração dele falando assim, olha, eu vi isso aqui crescer, eu vi isso aqui sendo feito, e agora estão desmanchando o que está feito. Vocês estão me entendendo? É sem lógica uma coisa. Gente, tem tantas outras coisas mais prioridade que no Paranoá, larga a mão de querer destruir o que está feito. Nós temos de construir. O parque vivencial. É outra coisa que nem se fala. Podia mexer no parque vivencial, ué. Conseguir uma verba para o parque vivencial. Sim, trazer nosso parque O novamente. comerciante no Paraná tem tanta essência que quando foi subir o Paraná Velho para cá, na avenida começou a construir barracos de andar. Coisa que você não via em lugar quase nenhum. Você vê o diferencial, né, da galera do... Até hoje ainda tem. Pois tem alguns barracos de andar ainda. Então, assim, a ideia do comerciante, o comerciante já era avançado naquele tempo. 89, 90, ele já tinha essa mentalidade avançada de que o comércio é importante. A minha loja tem que estar lá, legal morar em cima, mas a minha loja tem que estar grande, Ele já priorizava o comerciante do Paraná, os antigos, né? Como se falou do JL, se falou do Reis, o antigo Maré Mansa, né? Esses comércios antigos.
Então, assim, o povo já era esforçado, o povo já corria atrás e sempre tem alguém para poder atrapalhar. Sempre tem alguém para poder cutucar diferente. Então, o povo do Paraná, dos comerciantes, ele tem essência. Só que vem alguém para tirar um pouco dessa essência. Eu não era contra uma coisa que eu sou a favor, não sei se é a opinião de vocês, mas minha opinião, em vez de mexer na avenida, no estacionamento, eu sou a favor de padronizar as fachadas. Aí sim, eu sou a favor. Padronizar. Ficar uma coisa bonita. Muito a aparência. Legal. Padronizar a altura de placa. Tamanho. Tamanho. Se quiser usar o prédio para cima, atrás, como muitos estão usando, tudo bem. Mas aquela fachada para frente, eu acho que teria que ser padronizado. Ficava legal, ficava muito bonito. Porque ia ficar tudo do mesmo tamanho e todo mundo ia conseguir enxergar todo mundo. Não estou falando que alguém está roubando espaço visual de outro, não. Mas estou dizendo o seguinte, que seria melhor. Tá. A minha placa fica escondida no meio das duas. Alguns comerciantes que utilizam o prédio e outros colocam um U, né? Isso. Tapando o cara que está do lado. Aí o cara que está do lado é obrigado a avançar também. Sim. Aí ele, para não ficar para trás, ele avança meio metro a mais do que Aí o fica outro. disputando, né? Aí fica justamente. E fica ruim, acaba ficando ruim, né? Então, a imagem da sua loja, ela fica um pouco escondida por causa das outras placas enormes do seu lado e os caras chegam e não querem nem saber. Tem uma placa, né? tem uma placa que tem 1 metro de altura, tem placa que tem É igual, 3 é metros de igual, altura. é igual a placa do novo dentista lá da 17. É o prédio Você viu lá? todinho de Você viu placa. que lá? Que placa é aquela, moço? É meu vizinho O lá. prédio todo é uma placa. Gigante. E aí eu tive problema. Eu tive problema ali porque eles tiveram que trocar a minha placa, porque para subir a placa teve que tirar a minha. Eita. Foi. Então, assim, o próprio dono do prédio teve problema com eles, que eles passaram 20 centímetros ocupando o prédio dele, ele não permitiu, pediu para tirar. Então, assim, é algo que tem como ficar mais bonito do que tá. Só que não eu entendo o seguinte, quando você faz pouco é muito, né? Mas tem gente que é o contrário, acha que fazer muito demais vai ganhar, ser visto. Eu acho que padronizar ficava bem legal. Com certeza. Eu sou mais a favor padronizado que hashtag vamos colocar as placas do mesmo tamanho, que calçada. Prepare pra poeira, né? Já inventou até hashtag. Já, né? imagine eu, moço, com as minhas roupinhas branquinhas de bebê, aquela poeira chegando lá. Vai Tem ser que feio. plastificar tudo, hein? Já, pois é, imagine, você com a lama, com poeira chegando na porta. Eu fico imaginando aquele trator rasgando aquela poeira subindo, meu Não Deus. fique sofrendo por antecedência, não, porque... Não tem outro jeito, Vai né? que Deixa conseguiu sofrer, embargar ela deixa no meio do sofrer caminho. só quando chegar lá mesmo. Mais próximo. Galera, o papo tá bom, mas temos que ir, né? Queria agradecer demais aí a presença de vocês. Foi um bate-papo muito bom. Muitos comerciantes já estão comentando aqui, gostaram muito da nossa live. E para falar para os outros comerciantes, não precisam nem ficar com ciúmes, não, viu? Vai vir Vocês tudo. vão vir também. Já estou preparando aí, ó, uma lista com todos os parceiros, patrocinadores, amigos. A galera que tá mandando mensagem para mim, todo mundo vai participar, tá bom? Podem ficar tranquilos. E agradecer também, Papai do Céu aí, por estar sempre abençoando aí os projetos da Cerrado. Tá sempre à frente, eu sempre coloco ele à frente. Os patrocinadores aí, meus patrocinadores fiéis, né? Vamos lá, Outlet dos Que Pneus. acreditam demais aí nos projetos da Cerrado. Agradecer aos seguidores, né? Que sem eles aí eu também não seria nada, né? Sempre estão aí presentes, compartilhando, curtindo e tal. E a gente tá nesse ibope todo aí por vocês. Obrigado demais. E, gente... Opa, tá chegando. Só um minutinho que eu acho que tá chegando recebido aqui. Mais um parceiro. Chegou mais um recebido aqui. Tenho que fazer um mexão, lógico. Pode trazer aqui. E enquanto então você espera chegar aí, eu quero aqui também agradecer muito pelo convite, pelo esclarecimento que você nos trouxe acerca que a gente possa falar sobre o nosso dificuldade em comércio, né? E viver e sobreviver. Eu quero um parceirão aqui, Tony. Obrigado pela presença também, compartilhar. Nosso amigo que eu conheci. Né? Gleidson. É importante esses encontrozinhos. E a gente, vamos fazer outros. E a gente abriu a gente já tocou até umas ideias aqui, já conversamos aqui, muito bom. E não deixar de mencionar também
por que nós estamos aqui. Não sei se você vai me permitir. À vontade. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Nós estamos aqui porque Deus permitiu este momento, este encontro, né? E sem Deus, sem a presença dele, nós não chegamos a lugar nenhum. A nossa família é a base, né? É o nosso sustento, mas a presença do Senhor, ela é que nos sustenta, que nos leva adiante. E pelo que a gente conversou, pelo que a gente tratou aqui, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os comerciantes, com muita luta, né? Quero te dar os parabéns, claro, pela atitude de tomar, né, a dianteira à frente disso, e que Papai do Céu, nosso Deus, possa te guardar, Amém. que possa conceder todos os desejos do teu coração. E pelo que eu te conheço, é um coração que deixa ser levado pela vontade de Deus. Sim. E se for de ser, vai ser. Se for a vontade do Senhor, vai se cumprir, e nós vamos receber o fruto dessa semente que o Senhor plantou no teu coração. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê muita saúde e paz. Amém? Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando essa live, no caso, né? E agradecer meus filhos, que hoje são meus braços direitos. Agradecer o Clérison, meu amigo, e quem eu conheci hoje também, né? E que nós possamos ter mais encontros como esse, para podermos discutir o que seja melhor para a nossa cidade e que seja melhor para toda a população do Paranoá. Um abraço para todos, muito obrigado a todos que estão assistindo aí, a família, filhos e amigos. Um agradecimento à minha família, esposa, mãe, pai. E um agradecimento aqui ao World Pearson, a Olga Baby, né, e ao Cerrado em Foco, pela pessoa do Clérison. E que possamos, né, reafirmar, fazer força para que dê andamento a essas questões nossas de empreendedorismo, né? Porque necessitamos de curso, necessitamos de apoio, né? Necessitamos de pessoas que falam assim, poxa, vamos fazer seu comércio crescer. E quer queira, quer não, o poder público tem esse poder de fazer isso, né? Então a gente precisa que o poder público nos apoie, nos ajude, né? Porque o comerciante é muito carente, né? E a gente precisa ficar forte para poder fornecer empregos aí para pessoas que precisam. Agradecer de novo aqui, ó. Forno no Grau, obrigado pelas pizzas. Chegou agora, lá do meu amigo Paulo, lá do Book Station. Obrigado demais pelos hambúrgueres. O cheirinho aqui, vou até encerrar porque tá... O cheiro tá me matando. Tá chamativo. Tá me matando. E agradecer também a galera lá do Empório Gourmet, que também mandou uns petiscos maravilhosos aqui. Infelizmente vocês não vão poder participar do momento da degustação. Mas assim, podem entrar em contato no Instagram deles, Bookstation, Empório Gourmet, Forno no Grau. Sucesso, tá bom? Obrigado a vocês pela confiança. Tamo junto. Até o próximo podcast. É isso aí. Vamos que vamos. Sucesso.